A gente viu a logística reversa do pós-venda. Agora, na aula passada, a gente terminou a questão da logística reversa do pós-venda, que era mais simples, a questão é um pouco mais simples, e agora a gente vai, então, para a logística reversa do pós-consumo. A logística reversa de pós-consumo ela é um pouquinho mais complicada de a gente ver, o conteúdo é um pouco mais amplo, e eu optei, já desde a primeira vez, essa é a segunda vez que eu estou dando essa disciplina, tá? Já da primeira vez, o que eu optei de fazer? De separar as questões dos, vamos dizer assim, dos bens, né? Se eles são bens duráveis, se são semiduráveis, se são bens de consumo imediato, porque a destinação, né, o tratamento da logística reversa do pós-consumo é diferente para cada um desses produtos, né? Então, a gente tem que identificar como que eu posso fazer o gerenciamento dos resíduos se eu considerar bens de consumo imediato e semiduráveis, né? Ou se eu ainda vou ver bens mais duráveis. Então, a gente vai fazer uma espécie de uma classificação a respeito dos bens, né? E para a gente poder ver os diversos caminhos, né, que a gente tem. Por que eu falo isso? Porque na logística reversa do pós-consumo, eu, por exemplo, eu tenho todo o resíduo daquele gerado nas casas, né? Que são gerados, por exemplo, nas atividades de consumo, e eu estou falando, por exemplo, de iogurte, de leite, de resto de frutas, de resto de café, de embalagens, né? Diferente daquele que você vai falar de um bem como uma televisão, que é uma outra destinação, de bens que têm uma durabilidade que a sua vida útil é maior, né? Lembrem-se que a gente vai passar de novo aqui pelo mesmo slide várias vezes para a gente guardar essa classificação sobre as características dos produtos, né? E a gente vai, por diversas vezes, eu vou comentar essa questão do que é bem durável e também qual é a diferença entre o pós-venda e o pós-consumo, tá? Então, eu vou dividir aqui, compartilhar com vocês a tela da minha apresentação. Eu peço só um pouquinho, por favor. Beleza. Alguém pode só me dar um toque e ver se está vendo a apresentação do PowerPoint? Tá aparecendo, professor. Beleza, obrigado. Então, gente, é o seguinte, a gente tem aqui então a primeira coisa que a gente tem que rever é essa questão de que eu tenho dois caminhos a ser seguidos, né, do pós-venda e do pós-consumo. Então, a gente já viu essa questão do pós-venda, já viu os caminhos que a gente pode tomar, já viu aí quais são as estratégias que os fabricantes, né, e também os distribuidores, quem comercializam, devem tomar, né, para fazer isso. É claro que o consumidor ele também deve estar atento para simplesmente não pegar aquilo que ele recebeu, que veio com um problema, que ele nem utilizou, que veio com problema, e ele simplesmente descartar aquilo de forma equivocada, né? Como eu falei para vocês, eu usei o exemplo do pneu. Se eu pegar e não gostar do pneu que está no meu carro, eu não posso simplesmente, no meu carro 0 km, eu não posso simplesmente pegar o pneu, trocar por outro e jogar aquele pneu que eu nem usei ainda, né, que não chegou no final do seu ciclo de vida, que eu posso jogar fora. Existe toda uma legislação, principalmente a respeito do pneu. Mas isso tem que ser entendido como com todos os produtos, né?
A pessoa não pode, simplesmente porque não gostou daquilo ou veio com um pequeno defeito, a pessoa também não quer ter o trabalho de reclamar, simplesmente fazer o descarte de forma equivocada, né? Então, esse pedaço aqui a gente já passou, e agora, então, a gente vai para a questão do pós-consumo, ou seja, aquele produto, aquele bem, ele foi consumido até o final do seu ciclo de vida. O que significa isso? Que ele chegou, né, no final da sua utilidade para o consumidor, né? Simples, eu já falei várias vezes, eu compro uma latinha de Coca-Cola, o que tem de útil na latinha de Coca-Cola é o líquido que eu vou tomar. O resíduo é a latinha que tem que ser descartado da forma correta. Esse é o típico pós-consumo. Eu compro um pote de iogurte, tomo o iogurte e descarto a embalagem, né? Eu compro uma carne a vácuo no supermercado, eu fico com a carne e descarto a embalagem de plástico, né? E assim por diante, a gente então tem um mix de resíduos, eu sempre falei nisso para vocês, extremamente grande, né? O que a gente vai fazer daqui para frente é uma convenção, né? Essa convenção ela pode estar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Eu utilizando a literatura, a gente vai fazer então uma convenção. E o que a gente vai fazer essa convenção? A gente vai dividir os produtos em alguns caminhos, né? Então eu estou pegando aqui primeiro o que é de vida útil, que é considerado descartável, e depois a gente vai ver aqui os semiduráveis, né? A gente vai devagarinho olhando a questão de cada um deles, até a gente chegar naqueles bens que têm uma durabilidade muito alta. Então, essa forma de eu encarar esse resíduo, né, esse perfil de consumo, eu tirei da literatura, né? E aí, então, eu decidi, para ficar mais fácil da gente entender como que funciona a logística reversa do pós-consumo, eu decidi, então, fazer essa classificação. Então, a primeira classificação é simples de entender, é um produto, um bem que tem uma vida extremamente curta, não superior a 6 meses, né? Então, eu tenho aí como possíveis bens, produtos, né, coisas palpáveis que a gente vai pegar, jornais, alimentos, né, embalagens de alimentos processados, que são resíduos, revistas, pilhas e baterias, né, suprimento para computador, material de escritório e artigos hospitalares. Então, a gente tem uma gama enorme de bens e produtos que são considerados descartáveis. Vejam, eu estou falando na hora que eu já estou consumindo, porque vocês podem dizer assim, professor, mas a pilha e bateria, eu olho o prazo de validade dela, ela tem um prazo de validade lá na embalagem de 2 anos, beleza. Mas no momento que você começa a utilizar aquela pilha ou aquela bateria, se você usar ela de forma contínua no consumo, né, ela vai ter uma vida não superior a 6 meses. Ah, mas eu botei dentro da lanterna e não estou usando a lanterna. Mesmo assim, né, ela vai se desgastar. Se vocês pegarem pilhas e colocarem no formato ali na posição certa dentro de numa lanterna e deixarem ela, por exemplo, esquecida no on, claro, ela vai se acabar, mas se vocês deixarem ela esquecida no off, ela também vai ser consumida, tá? Ela não vai ficar como dentro da embalagem. Vocês podem ver que a embalagem, ela separa os polos da bateria. Porque se você fizesse uma embalagem que os polos estivessem de alguma forma conectados, ela se desgastaria, né? Jornal, eu não estou falando porque é papel, né? Mas é que o jornal ele tem um tempo de vida, a notícia tem um tempo de vida, né? Se você pegar um jornal de 6 meses atrás, ou de 8 meses atrás, ou de janeiro do ano passado, a pandemia sequer estava em voga, né? E todas as notícias que saíram daqui para lá, então, ele foi consumido não como papel, ele foi consumido como informação, né? E assim a gente tem que prestar bastante, né, cuidado, tomar bastante cuidado com isso, porque a gente acaba tomando, mas isso aí está aqui, está vivo ainda, está vivo, mas a vida útil para que a destinação final dele é que, né, você. Então, por exemplo, você fala assim para mim, eu comprei uma latinha de atum, ela tem a validade de 2 anos. Ótimo, ela tem validade de 2 anos. Mas no momento que você abrir ela para consumir, ela tem validade imediata, né? Então, muitos produtos que são industrializados, diz ali,
a validade 1 ano, na hora que consumir 3 dias, 4 dias, entendeu? Eu não posso deixar uma lata de atum aberta, mesmo dentro da geladeira, por 6 meses. Ele vai se tornar impróprio para o consumo, né? E, claro, aqui eu fiz alguns exemplos, né? Eu não estou, vamos dizer assim, eu não estou aqui exaurindo tudo quanto é tipo de exemplo. Mas vocês podem pensar, né? E algumas coisas até um pouco longe do jeito que a tecnologia está, 6 meses é um período suficiente para que um celular perca para alguns consumidores a sua vida útil, né? Não só celular, como alguns eletrônicos. Como, às vezes, roupas, como calçados. Então, a gente tem que ponderar as coisas, né, e ver como é o nosso aqui. A gente tem a visão tanto do consumidor quanto da indústria ou do comércio, né? Vocês estão sendo preparados para atuarem em organizações, mas vocês também são consumidores, tá? Os bens semiduráveis que a gente vai ver, vamos dizer assim, junto com os bens, né, extremamente descartáveis, às vezes a gente vai ver que existe, vamos dizer assim, uma interação entre eles, né? Então, eu coloquei aqui vários outros exemplos de produtos que não inventei, eu tirei na teoria. E aqui a gente tem, então, a questão de algumas coisas que se confundem lá, como eu já falei para vocês, computadores, né, livros e revistas, que perdem o seu sentido útil para o consumidor, tá? Eu agreguei aqui o calçado e vestuário. Se você pegar qualquer calçado e vestuário e não tirar de dentro da caixa, ele vai ficar anos dentro da caixa. Mas você não os consumiu. Não significa que você os consumiu, né? Tanto é que em muitas casas, como aqui na minha, eu tenho um pequeno estoque de produtos de duração um pouco maior, né? Mas no momento em que eu passo do estoque para o meu consumo, aí ele tem um prazo de duração menor. Então, eu coloquei aqui, a gente tem aqui um prazo até 2 anos. E aí a gente faz, claro, uma diferença bastante grande com outros bens que têm prazo enorme, né? Que a gente vai ver depois, que são bens que duram anos, automóveis, né? E alguém até pode dizer para mim, professor, eu uso pouco tênis, vai durar 2 anos. Eu concordo com você, né? Vai durar mais do que 2 anos, mas no geral ele não vai durar durante o consumo mais do que 2 anos. Claro que depende de pessoa para pessoa, né? Se você comprar um tênis de corrida e correr todo dia, ele vai ter uma durabilidade. Se você correr 3 vezes por semana, ele vai ter uma durabilidade. Se você correr 1 vez por semana, ele vai ter uma durabilidade, né? E ainda eu também tenho que perceber se esse tênis, eu vou correr ele no asfalto, vou correr ele na calçada, na areia, só na esteira, como eu faço todos os dias. O meu tênis se desgasta muito menos, o mesmo tênis, do que uma outra pessoa que está correndo no asfalto, né? Porque o desgaste daquele produto é menor. Então, assim, não existe uma coisa extremamente fixa. Mas na hora que o poder público, que os fabricantes, eles vão construir cadeias de logística reversa, a gente já viu que existem incertezas, e essas incertezas vêm exatamente daqui, né? De como que os produtos vão ser descartados, em que quantidade, de que forma, em que qualidade que eles vão chegar, tá? Então, eu separei esses canais do que é de reverso, do que é pós-consumo de bens descartáveis, semiduráveis e outros bens, tá? Então, aqui eu trouxe, né, um pequeno esquema a respeito de bens, principalmente dos descartáveis, tá? Então, aqui você tem todo um esquema que, em muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele cai aqui, né? Na coleta informal, na coleta seletiva ou na coleta do lixo normal. Aí a gente vai ver que são 3 caminhos totalmente diferentes para os bens descartáveis e semiduráveis, né? A cada um desses 3 caminhos aqui me leva, né, a uma possibilidade de uma política pública, uma possibilidade de um gerenciamento, né, diferente um do outro. Por que eu estou falando isso? O Felipe se forma em engenharia da produção aqui no Instituto Federal,
ele é convidado pela prefeitura de Juquiá para fazer Juquiá acho que já tem um plano de gerenciamento de resíduos, não sei se está funcionando, mas ele vai fazer uma revisão e ele precisa dar, vamos dizer assim, fluxo para as coisas conforme está na legislação. Então, ele vai ter que como um gestor público, conhecer todo esse ambiente dos bens descartáveis, né? Logo na frente, a gente vai fazer o quê? A gente vou ensinar vocês aquilo que eu já tinha falado há muito tempo, a vocês olharem o percentual do mix de resíduos de cada cidade. Eu falei para vocês, eu sempre tenho que pensar no mix. Então, o mix de resíduos gerados em Miracatu é um, em Juquiá outro, em Registro outro, em São Paulo outro, em Rio de Janeiro outro. Para cada município que eu vou fazer o plano integrado, eu vou ter que fazer esse levantamento para ver o que vem de orgânico, o que vem de PET, o que vem de alumínio, né? Porque, por exemplo, eu vou implantar um sistema de coleta seletiva. Ele vai me custar a coleta seletiva para a prefeitura, para o poder público. Então, nós vamos terceirizar. Se a coleta seletiva não funcionar da forma correta, em que o terceiro que foi contratado ele seja remunerado, da forma que o negócio dele seja sustentável, porque vai se tornar um negócio, ele simplesmente vai abandonar o negócio, em função do que ele não está sendo remunerado. Então, o Felipe ele vai ter que destrinchar o que eu posso fazer. Então, aqui nós estamos no começo, a gente está só verificando quais são as possibilidades, mas depois a estruturação dessas possibilidades é que a gente vai ver, e isso é exatamente o gerenciamento, tá? É sempre lembrando da responsabilidade compartilhada. Então, aqui do lado eu coloquei para vocês, né, é um dado de 2017, só para lembrar, que você tem ainda, no Brasil, uma grande quantidade de resíduos que são destinados de forma incorreta, mesmo que eu tenha um crescimento grande do aterro sanitário, por força da legislação, eu ainda tenho uma quantidade significativa de resíduos para fazer o gerenciamento. Quanto menor o município, menor a sua capacidade financeira, maior são as suas dificuldades de fazer a implantação de um aterro sanitário e controlar. Então, a princípio, aqueles bens de curta duração, né, que podem ser de pessoa física ou pessoa jurídica, né, que são consumidos, ou seja, chegam no final da sua vida útil, eles se tornam resíduos, né, que têm que ser colocados, né, que existem essas três possibilidades de que acontecer. Então, você tem uma coleta informal, que que é feita de um jeito, você tem a coleta seletiva, né, que seria o melhor de todos, e você tem ainda a coleta do lixo, né, vamos dizer assim, feita pela prefeitura sem fazer a coleta seletiva. Em alguns municípios, você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem bairros atendidos pela coleta seletiva e bairros atendidos pela coleta, vamos dizer assim, normal dos resíduos, né? E aí vocês veem que eles têm caminhos diferentes a percorrer, né? Então, isso são possibilidades de gerenciamento dos bens descartáveis e semiduráveis. A primeira delas, né, é uma coleta informal. Que o poder público tem pouco gerenciamento. O que é a coleta informal? Acontece paralelamente aos outros caminhos, normalmente no Brasil, quando você, né, não sei como é que é na rua de vocês aí, aqui no meu prédio onde eu moro, a gente tem uma coleta, vamos dizer assim, entre aspas, seletiva, que é separado só em que é reciclável e que não é reciclável, e para que a prefeitura venha buscar, seja feita a coleta, existe um local fechado, né? Existe um local fechado. E aí, por exemplo, o catador, aquele pessoa que anda revirando o lixo nas cidades, ele não tem acesso a esse local fechado. Mas, em muitos lugares, o que as pessoas fazem? Lá na casa do meu pai, lá em Florianópolis, ele faz a separação, que nem eu, ele segura o que é reciclável para os dias que o caminhão do reciclável vai passar, e ele pega aquilo que não é reciclável, misturando papel, misturando resíduo de comida e outras coisas, embalagens sujas, ele coloca para fazer a coleta de lixo sem ser seletiva. Mas, dependendo do horário que eu colocar na rua, como ele coloca, perto de um poste, vem o catador e abre. Né? Vem o catador e abre em busca
de resíduos que têm normalmente algum valor de revenda, né? Mesma coisa acontece com a coleta seletiva. Se o caminhão da coleta seletiva passa apenas às 10 horas da noite e você colocar o resíduo na frente da sua casa às 8 horas da manhã, o tempo que ele vai ficar à disposição do catador é muito grande, né? As prefeituras, elas não têm capacidade de impedir os catadores de fazer a coleta informal, né? E a maioria dos catadores, né, na sua grande maioria, eles estão atrás de alguns materiais, né? Mas nesse processo de revirar ali os recipientes onde estão os resíduos e tal, ele acaba deixando escapar, cai na rua, né? Ele corre o risco de se cortar, como está aqui, né? Existem muitos riscos. Ele acaba se tornando um vetor de disseminação de doenças, o catador, né? Normalmente ele está atrás do quê? De alumínio, de papelão, né? De embalagens secas, mas muitos deles passam fome, né? Estão atrás de roupas usadas, calçados usados, e muitos deles passam fome e eles acabam por revirar os recipientes de resíduo. Então, ele é conhecido pela literatura como a primeira pessoa que faz a primeira seleção. Ele pega o que ele quer e deixa o que ele não tem interesse. Claro que ele não tem especialização, claro que ele não tem treinamento, claro que ele não tem, que vocês talvez até tenham pensado, equipamentos de segurança. Alguns até têm ali a sua, né, eu botei uma foto aqui, alguns até conhecem conseguem umas luvas, conseguem uma máscara, né? Alguns deles trabalham em equipe, que é o que eu coloquei aqui em cima, né? Eles têm equipes que vão em várias, né, principalmente nos prédios comerciais e tal, fazer essa pré-seleção daquilo que é importante para eles, né? Porque se houver a coleta seletiva, eles ficam fora desse elo de comunicação, né? Então, essa aqui é uma coleta informal. É claro que ela não deveria existir. É claro que se o Felipe chega lá na prefeitura, ele vê que existe coleta informal, ele tenta, através de políticas públicas, trazer o catador para uma cooperativa, para dar condições a ele para fazer uma coleta seletiva, né? Para que ele seja reinserido na sociedade. Lembrem-se que um dos objetivos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos é exatamente a reinserção dos catadores na sociedade, né? A valorização do seu trabalho. Então, você tem aqui essa coleta informal. É difícil de acabar? No mundo todo é difícil de acabar, né? Agora, é uma coisa que a gente deveria buscar cada vez mais profundamente, através do poder público, que é o responsável por esse tipo de coisa, acabar com a coleta informal. Mas ela acontece em todos os lugares e a gente deveria trabalhar nessa questão de acabar com ela, tá? Desde os municípios menores até os maiores, isso acontece. Gente, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, eu já falei isso várias vezes, tá? Podem contar a experiência da rua de vocês, a experiência do bairro de vocês ou da empresa que vocês trabalham, fiquem tranquilos, né? A coleta informal ela é tão disseminada aqui em Blumenau, onde eu moro, depois eu bato umas fotos para vocês. A prefeitura espalhou um conjunto enorme de containers onde existe a separação do que é reciclável e do que é orgânico. E para que os moradores daquele entorno fossem lá e depositassem para facilitar o trabalho da coleta seletiva. O que acontece? Fica ali. Se não houver uma frequência em que passa o caminhão da coleta seletiva, o catador tem acesso àquele container. Por quê? Porque não existe ninguém para controlar, o container não é fechado, né? E eu vejo aqui na minha rua na rua paralela tem um conjunto, na minha própria rua tem um conjunto também. Eu vejo de noite os catadores na boca da noite passando com seus carrinhos e, né, fazendo aquele trabalho de coleta informal, inclusive daquilo que não deveria estar sendo feito, que é mexer no container, no recipiente da coleta seletiva, tá? Mas é uma questão econômica, né, de situação econômica dessas pessoas que não conseguem um outro tipo de trabalho, e elas, para não passar fome, acabam aqui, né? Então, eu coloquei aqui o tipo, aquele tiozinho do carrinho, tá? Aqui tem muitos aspectos práticos que eu já falei, né?
o catador ele está em busca daquilo que ele consegue trocar, vender rapidamente, né? Existe uma questão de saúde muito grande, gente, de saúde mental e de saúde física. Eu vi uma pesquisa, a grande parte dos catadores informais tem algum tipo de vício, seja ele com drogas ilícitas ou drogas lícitas, como o álcool, né? O álcool é considerado uma droga lícita porque está para vender por aí. Né? Desses catadores, principalmente os do sexo masculino, porque existem catadores do sexo feminino, né? Eles acabam trocando aquilo que eles buscam de maior valor por alimentar o seu vício, né? Você pode ver que eles têm uma situação humana degradante, né? E eles vivem, né? Eu falo dos homens, né? Porque a mulher ela tem sempre a questão da família. E muitas catadoras informais que são mulheres, baixíssimo nível de pessoas que estão envolvidas com algum tipo de vício, porque elas normalmente têm filhos. Então, elas são muito mais, vamos dizer assim, evoluídas nessa questão. Tá? Então, você tem aí toda a questão de risco de acidente, né? Porque eles não têm equipamento de proteção individual e nem de sinalização de trânsito, ou vários casos de atropelamento, né? Atrapalha muito o poder público a ter um número concreto dos resíduos gerados naquele município, né? Porque ele atrapalha a questão de eu mensurar em toneladas ou em quilos os resíduos coletados, e isso atrapalha, claro, diretamente a política pública, a concepção da política pública, quantos caminhões eu vou ter que ter, quantas ruas eu vou ter que passar, né? Porque eu não tenho uma mensuração direta da quantidade do quantitativo do resíduo gerado naquela região, tá? Isso, então, atrapalha o poder público e o próprio gerenciamento, né? Claro, eu já falei para vocês aqui, contribui de sobremaneira para a questão negativa da limpeza urbana, né? Da propagação de doenças, né? E também, né, eles têm todo um procedimento de atuação que não é um procedimento com treinamento, né? Eles vão revirando e jogando tudo para cima e seja o que Deus quiser, vou pegar o que é mais importante, né? Então, a gente vê aqui, socialmente falando, você tem uma exploração da mão de obra, essas pessoas são muito mal remuneradas. Só voltar aqui, né? Se eu voltar aqui, vocês vão ver que a coleta informal, como ele não tem volume, ele acaba no intermediário, que são chamados, por exemplo, de sucateiro, que é, vamos dizer assim, uma centralização daquilo do alumínio, do papelão, de PET, que são as coisas mais importantes que se acha, em termos de valor, que se acha no lixo, né? Então, ele acaba sendo, vamos dizer assim, ele acaba ficando à mercê daquele elo da cadeia ali, do sucateiro, um pouco maior, que tem um armazém, que tem um veículo, porque ele não tem isso. Então, ele acaba sendo, a mão de obra dele sendo explorada e ele acaba se perpetuando naquela situação social, tá? E muitos lugares, então, as famílias, para não passar fome, também tem a questão do trabalho infantil. Vejam, a coleta informal, ela só tem aspectos negativos. Poxa, professor, mas se a gente tirar vão abrir, entre aspas, esse ganha-pão dessas pessoas miseráveis que estão à mercê da sociedade, não? Então, eu diria para vocês, é nossa responsabilidade juntar essas pessoas, né, numa cooperativa. Juntar essas pessoas, explicar para elas, né, pode ser um trabalho social extremamente difícil, mas que tem ganho proporções interessantes, tá? Por quê? Porque a pessoa vê que com outras pessoas ela ganha volume, eu ganhando volume eu tenho melhor preço, né? Isso é natural de qualquer negócio. Eu tenho condições de comprar equipamentos de segurança, né? Eu vejo aí centrais e cooperativas de catadores que tem plano de saúde, vale alimentação, roupa, entendeu? Então, existe um caminho para a coleta informal. Ela tem que ser reduzida possivelmente, né? Eu tenho que fazer uma redução ao máximo dela. Ela tem que ser, vamos dizer assim, marginal na questão, não na palavra marginal como a gente está acostumado, mas vou dizer, com pouca representatividade sobre as outras estratégias. Porque ela só tem coisas negativas, né? Professor, mas aí, né,
a gente precisa trabalhar. As ferramentas vocês vão ter. Precisa de vontade política? Verdade. Precisa de política pública? Muita, né? Mas é trabalho que envolve a nossa responsabilidade compartilhada, tá? Vou passar aqui, em vez de ir na coleta seletiva, que é a coisa, vamos dizer assim, extremamente importante para a gente e que é, vamos dizer assim, bastante amplo a questão da coleta seletiva, e nós vamos nos debruçar na questão da coleta seletiva. Eu vou pegar aqui a coleta de lixo, chamada coleta de lixo, que é aquela coleta de lixo colocada à disposição da sociedade pelo poder público municipal, que é o responsável por fazer o gerenciamento de resíduos a nível mínimo, né, do micro, onde estão os municípios, né? E aí também a gente vai ver, então, a questão de aterros. Aí a gente vai poder ver a diferença de lixão, de aterro controlado e de aterro sanitário, tá? Mas, a princípio, então, a gente vai passar... Eu pulo a coleta seletiva e vamos para a coleta de lixo, né? Sem considerar, né, a grande dificuldade do brasileiro, que é fazer a separação inicial, tá? Então, eu trouxe aqui, bastante antigo, porque eu também não achei coisas mais novas, né? Então, considerando aqui os bens descartáveis, aí, onde não tem coleta seletiva, você tem alguns percentuais, e o maior percentual, né, é matéria orgânica. Quando a gente for fazer, eu vou ensinar para vocês aquele método de fazer essa separação, e a teoria já apontou isso, a estatística corrobora, aproximadamente 60% de todo o resíduo é matéria orgânica, né? Então, você teria aí que fazer um trabalho bem forte na questão da matéria orgânica. Por que eu falo isso, né? A matéria orgânica jogada na natureza, na sua forma em natura, por assim dizer, o resíduo sem nenhum tipo de tratamento, né, de destinação correta, ela vai afetar imediatamente a questão do meio ambiente e principalmente a questão da água potável, né? Vocês sabem que o Brasil tem uma boa quantidade de água potável do mundo, em torno de 7% da água potável do mundo está no Brasil. O Brasil está, em seu subsolo, ele tem alguns aquíferos, o maior deles é o aquífero Guarani, que ele não é exclusivo do Brasil, mas vocês podem procurar na internet, se vocês tiverem um tempo aí. O aquífero Guarani, ele é uma reserva subterrânea de água que pega boa parte do sul-sudeste do Brasil, uma parte da Argentina, uma parte do Uruguai, uma parte do Paraguai. Em alguns locais, ele está praticamente na superfície. Em alguns locais, ele está a 2, 3 quilômetros de profundidade. E aí tem aquelas águas termais, né, que são ótimas, que vêm do aquífero Guarani. Quanto mais profundo, maior é a pressão, maior é a temperatura. Vocês sabem muito bem disso aí. Então, aqui onde tem águas termais, elas são basicamente captadas do aquífero Guarani. Só que tem alguns lugares que ele está quase brotando na flor da terra, tá? Então, essa água captada de aquífero, de rios, ela é extremamente, facilmente contaminada pela matéria orgânica, que a gente já viu, que a gente já falou sobre esse resíduo, mas a gente vai se aprofundar, tá? Então, aqui, trago para vocês aqui uma foto que já antecipa essa questão da coleta do lixo, né? Então, por exemplo, né, eu vou voltar aqui, já que a gente estava aqui, né? Na grande maioria das ocasiões, dos municípios que não têm coleta seletiva, né, a coleta do lixo leva a lixão ou os aterros. A gente viu no panorama do Brasil que tem muitas cidades que têm um lixão. Então, qual é a característica básica do lixão? Um local, né, onde eu simplesmente jogo os resíduos sem nenhum tipo de tratamento ou de seleção de coisas. E aí eu tenho toda uma questão aqui, né, basicamente do churume, que vai para o lençol freático, da captação da nossa água de beber, de tomar banho, mas também você tem a geração de gases como o metano, que é um dos gases que acelera o efeito estufa, né?
junto com outros gases, o metano misturado com água, ele pode trazer chuva ácida, né? A gente pode ter questões de chuva ácida, mas a gente tem toda uma questão aqui de tratamento, destinação totalmente incorreta, né? Totalmente incorreta do resíduo, principalmente do domiciliar, né? Não se esqueçam que eu posso estar falando do resíduo que a gente pensa de casas, mas lembrem-se, aeroporto tem matéria orgânica, indústria tem matéria orgânica, por exemplo, do restaurante dos funcionários, colaboradores, aeroporto tem matéria orgânica, né? Serviços, lojas e não sei o que também tem matéria orgânica. Sempre pensem nisso, gente. Eu não consigo separar o mix dos resíduos, né? Agora, o problema está em que a coleta do tipo coleta de lixo normalmente acaba aqui. E aqui você tem, então, um local totalmente despreparado para receber isso aí. Algumas prefeituras botam esse... mas a gente coloca em cima uma questão da terra, a gente faz uma cobertura, já aí não é mais lixão, tá? Aí a gente vai ver depois. Mas aqui significa aquele local onde eu simplesmente despejo aquilo como está ali, né? O que acontece nesse tipo de coisa, e eu volto aqui no esquema, muitas vezes, né? Desculpa, muitas vezes do aterro eu tenho aqui o mesmo catador que passa pela cidade e passa no lixão, né? E vocês já devem ter visto N séries ou N vídeos na internet, eu também posso procurar para vocês, em que mostra aquele mundo de gente no lixão. Então, aquele mesmo cara que passou na tua rua e não conseguiu a quantidade de resíduos que ele vai vender para se alimentar ou para suprir os seus vícios, ele vai acabar nesse lixão. E aí tem todos aqueles problemas que a gente já tinha lá do catador informal, reaparecem. Problema de saúde, falta de equipamento de segurança, né? O resíduo é espalhado, misturado, e tudo isso reacontece aqui no famoso lixão, que muitas vezes está ligado à coleta do lixo, tá? Aqui, então, eu coloquei mais uma fotografia, né? Então, eu não tenho um canal estruturado. Para nós, o canal estruturado para os bens que não são duráveis e os semiduráveis, né? Que a gente viu lá no começo, né? Vou voltar aqui só para a gente não perder esse caminho, né? A gente está vendo aqui os lixos descartáveis e os semiduráveis. O caminho ideal seria a coleta seletiva. O caminho ideal seria a coleta seletiva, mas eu tenho a questão da coleta informal e da coleta do lixo. Então, isso aqui são fotos que você já deve ter visto, acham na internet com uma facilidade, programas de televisão. Aquele André Trigueiro, da Globo News, tem um conjunto enorme de programas a respeito disso. Alguns nós vamos usar aqui sobre essa questão do lixão. E é uma realidade do Brasil, que a gente viu no panorama. Essa realidade existe, né? Então, aí eu não tenho nenhum tipo de controle sobre a descarga desse resíduo, né, no meio ambiente e para a saúde pública. Se vocês olharem bem, com certeza tem municípios da nossa região, tanto aí no Vale do Ribeira como aqui na minha, que tem esse tipo de canal, a coleta de lixo e o depósito no lixão. Então, é uma forma que também não tem sentido de existir mais, pelo paradigma que a gente está tentando quebrar. Mas ele está aí e é uma coisa que precisa ser trabalhada, tá? Então, aqui, eu trouxe aqui para relembrar aqui do churume, né? O churume, ele tem um problema bem forte, que eu já falei para vocês, a questão deles. Ele é uma substância líquida, né? Oriunda da matéria orgânica, né? E aí acaba esse líquido preto aqui, né? Que ele vai chegar vai chegar na gente através da água que não for bem tratada, né? Então aí você tem uma quantidade de coisas que ninguém quer, né? Metais pesados ninguém quer porque causa câncer. Produto tóxico ninguém quer porque causa doença. Excremento de humanos e animais nem vou falar, ninguém quer, né? Excremento de animais nem de humanos na sua alimentação, na sua água,
né? Apesar de que eu sempre falo para vocês, né? Existem normas que permitem uma determinada quantidade de coisas tóxicas, por exemplo, na água do mar e na nossa água que a gente bebe. Existem essa normativa, né? Existe, vamos dizer, um limite. Então, aqui do lado eu botei também um quadrinho para a gente não esquecer, né, que eu já tinha falado para vocês, que é a questão outra questão de saúde pública, que envolve tanto humanos quanto animais, né, que é esse churume, que agora é chamado de necrochorume, que vem do nosso corpo, é na natureza. Grande parte dos cemitérios no Brasil não passam de lixões. Não passam de lixões. Não adianta eu fazer um trabalho, né, e pegar o corpo da pessoa e depositar o corpo da pessoa na terra nua. Como vocês viram aí pela televisão durante a pandemia, o Amazonas está fazendo. Ele simplesmente, mas ele está dentro de uma urna. Professor, a urna é matéria orgânica, gente. É uma madeirinha de péssima qualidade, porque quanto mais madeirinha, né? Quando o meu irmão faleceu há uns 2 anos atrás, né? Meu irmão tinha problema com drogas, ele faleceu, ele era bem novo. A gente fui com meu pai comprar, né? A urna para depositar meu irmão. Meu pai e minha mãe são católicos, precisa fazer um negócio e tal. É 5 mil reais, gente. As urnas, as mais simples, são 3 mil reais. Então, só que são coisas que são matéria orgânica. Passado um determinado tempo, o corpo que está lá dentro, né, que é a nossa parte orgânica, vai apodrecer, e aqui tem a quantidade de litros de churume que serão jogadas na natureza, ela vai vazar em cima daquela urna que é de madeira, e aquela urna de madeira vai apodrecer e vai jogar contra a natureza. E, gente, é impossível a gente ainda conviver com isso. Professor, só quer dizer que o senhor é a favor, então, de que seja cremado? A minha opinião não importa. O que tem que ser feito nos cemitérios, né, nos locais adequados para isso, é uma coleta desse churume para a destinação correta, né, para o tratamento correto disso aí. Eu tenho condições de fazer, né? Agora, em outros países, como eu já falei para vocês, as urnas são soldadas, como é o caso do Paraguai, como é o caso da Argentina. A pessoa é colocada numa urna de metal e ela é soldada. Então, ele apodrece, mas fica ali dentro e não vai para a natureza, né? Quem for no cemitério da Argentina vai ver que as urnas elas estão à vista. Isso acho que eu já tinha falado para vocês. Deixa eu ver qual é esse vídeo que eu tinha colocado aqui. Vamos ver se ele roda. Vamos ver se eu consigo fazer ele rodar e consigo, mais do que isso, mostrar ele para vocês, né? Do que esse vídeo aqui. Eu já sei o que é. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente... As tecnologias de proteção e de recuperação do meio Vocês conseguem ver esse vídeo ou não? Revolucionários no Brasil e no mundo. O repórter André Trigueiro mostra Pessoal, uma delas. O choro. Aqui Não, senhor, é do slide. Então deixa eu arrumar aqui para botar o videozinho para vocês. Só um pouquinho, tá? É que isso aqui, na sala de aula, funciona super bem, né, gente? Na sala de aula, ao vivo, isso aqui funciona, que é uma maravilha. Já no coisa já não funciona tão bem. Peraí, então deixa eu tirar essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse vídeo aqui. Eu já vou colocar ele de tela cheia para ficar mais fácil. Já vou colocar no começo aqui. E aí, então, vamos ver. Para vocês verem como existe destinação para o nosso amigo churu. Vamos ver aqui. Agora vocês já conseguem ver o vídeo? Sim. Então, eu vou botar... Se eu conseguir, eu vou botar para rodar aqui, tá, gente? Só um pouquinho. Vocês têm que lembrar que o meu computador também ele é um computador nada amigável. Só um pouquinho. Vamos ver se...
tecnologias de proteção e de recuperação. Só um pouquinho, tá, gente? As tecnologias de proteção e de recuperação do meio ambiente têm conseguido resultados revolucionários no Brasil e no mundo. O repórter André Trigueiro mostra uma delas. O chorume, aquele líquido resultante da decomposição do lixo, já pode ser transformado em água pura. A maior parte do lixo gerado no Brasil é matéria orgânica, principalmente restos de comida. A decomposição desses resíduos provoca o aparecimento do chorume, o suco do lixo. Seguindo resultados revolucionários no Brasil e no mundo. O repórter André Trigueiro mostra uma delas. O chorume, aquele líquido resultante da decomposição do lixo, já pode ser transformado em água pura. A maior parte do lixo gerado no Brasil é matéria orgânica, principalmente restos de comida. A decomposição desses resíduos provoca o aparecimento do chorume, o suco do lixo, um líquido escuro. Pode contaminar as águas subterrâneas. Na maioria dos aterros do país, não há tratamento adequado para o chorume. Não é possível que a gente continue levando chorume para as estações de tratamento de esgoto que não tratam o chorume, diluem apenas. Uma das exceções é o aterro de Cariacica, no Espírito Santo. Aqui, uma tecnologia totalmente brasileira transforma 130 mil litros de chorume por dia em água tratada e adubo. 95% do chorume vira água e os outros 5% são transformados em resíduo na forma de um lodo sólido, sendo que esse resíduo pode ser utilizado em processo de compostagem para que sejam transformados em adubo orgânico. Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, o tratamento do chorume é ainda mais sofisticado. Sai mais barato tratar o chorume por essa tecnologia alemã do que levar o material para tratamento em uma estação de esgoto. O chorume recolhido do aterro é bombeado para essa mini estação de tratamento que cabe em um container. Aqui, equipamentos de última geração filtram o chorume. Micromembranas só deixam passar as moléculas de água. E o resultado desse processo é impressionante. E está bem aqui para a gente ver. Uma piscina de água transparente. E é mesmo. Olha só, água pura, destilada, o que era problema, virou solução. Uma economia de R$300 mil em apenas 2 meses. Eu acho que é um primeiro passo para que o país evolua no tratamento de chorume para todos os aterros. O desafio agora é descobrir o que fazer com 80 mil litros de água destilada por dia. Os usos mais nobres dessa água deveriam ser usos industriais. Indústrias que têm necessidade de águas com alto padrão de desmineralização, alto padrão de destilação. Por enquanto, a água destilada está sendo usada para baixar a poeira dentro do próprio aterro. Um banho de luxo, até que novos negócios transformem essa água em uma fonte de receita para quem cuida do lixo. Então, pessoal, dá para ver, então, a gente percebeu aqui, a gente vendo isso, que é possível eu fazer o tratamento do chorume, né?
não é uma tecnologia que esteja fora do alcance, né? Inclusive ele mostrou, inclusive ganhos financeiros, né? Geração de um produto como água destilada, que é para uso, né, industrial, né? A água destilada, ela a princípio não tem nenhum minério, né? A água que a gente toma de uma garrafinha de água mineral como essa aqui que eu tenho aqui, né? Se você olhar a composição dela, é cheia de minérios. E para alguns processos industriais, ela não pode ser utilizada, né? Por causa de reações químicas. Mas a água destilada é H2O, né? Inclusive, poderia ser tomado. Aquela água ali é 100% potável, né? Agora, fica difícil de, às vezes, você convencer culturalmente uma sociedade de que você está tomando água do lixo, né? Mas você vê que gerou, então, de cara, 2 produtos eu trabalhar com a recuperação do churume, né? A água destilada e um adubo, provavelmente extremamente rico, para ser utilizado em compostagem. Ou seja, ele vai voltar com os seus nutrientes para a cadeia produtiva para o solo, né? Na cadeia produtiva de produção de alimentos de vários tipos, que normalmente usam adubos químicos e adubos, né? Que vêm mesmo orgânicos, mas que gastam energia para ser fabricado. Ali eu ganho, né, a economia de energia e a coisa. Então é extremamente interessante, né? Era aquele vídeo que eu tinha ali queria mostrar para vocês. Vocês me desculpem que às vezes ela dá aquela travada, né? Ela dá esse problema da questão do meu computador, que não é das mais, do meu computador não é dos mais novos, ele tem 10 anos, né? Então ele tem um pouquinho, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Então deixa eu voltar aqui onde a gente estava, daqui a pouco a gente já terminar. Então a gente estava aqui e então a gente viu toda a questão do lixão e do primeiro problema do lixão, que é, vamos dizer assim, a destinação daquela coleta que não é feita de forma seletiva. Ela é feita, então, trazida do lixão, sem nenhum tipo de seleção, né? E aí ele tem todo esse problema e essas imagens que a gente viu ali. A sequência, conforme a gente tinha visto antes disso aqui, era o aterro controlado, né? O aterro controlado, ele nada mais é do que um lixão um pouco melhorado, né? Aí, vamos dizer assim, ele tem, vamos dizer assim, um controle de acesso, né? Uma cobertura em cima dele, ele não fica exposto, mas ele também não consegue dirimir 2 problemas que são altos, né? Que é a questão do tratamento de efluentes, né? E também a questão, né, principalmente, que deveria ser o ideal, que era o fim desse tipo de forma de destinação. A forma de destinação mais correta era, através da coleta seletiva, eu fazer a destinação correta num aterro sanitário. Então, deixa eu ver se isso aqui também é um videozinho, vou ver se eu consigo colocar para tocar, porque eu tinha feito vários vídeos, para vocês entenderem também o que é isso aqui. Vamos ver se eu consigo fazer ele funcionar aqui também, para mostrar para vocês. Vou botar para rodar. Só um pouquinho, tá, pessoal? É que tem que botar para rodar, para ele não roda se não colocar ele funcionando aqui. E vamos
Vocês conseguem ver o vídeo? Ele foi coberto por terra. Vamos entender. Aqui, imagine que seja a linha da superfície da terra, e aqui tem a montanha. De uma maneira bem simples, esse aqui é o vídeo. E aqui em cima foi jogado, então, uma camada de terra nessa área, nessa linha aqui. Portanto, houve um isolamento aqui de cima, e só isso. O isolamento significa que a intenção desse isolamento é que não esse alimento desse lixo, eles não venham mais para cá, ratos, e vão evitar doenças, e também os catadores de lixo não vão mais poder ter acesso aqui a esse lixão aqui, para retirar, que seja do material. Porém, é que aqui embaixo não é feito isolamento, portanto, o líquido, o chorume, que é resultado da decomposição da matéria orgânica que tem aqui dentro desse lixo, ele continua a fluir aqui para baixo. Então, tendo aqui embaixo um lençol freático, ele fatalmente vai receber, então, parte desse chorume e vai ser contaminado. Para ilustrar isso aqui melhor, fiz um outro desenho, e é esse aqui. Então, imagine agora que esse amontoado aqui é o lixo. Então, fiz aqui um desenho de diferentes tipos de lixo. Uma pessoa, para você ter mais ou menos uma noção de tamanho. Mas esses três amontoados aqui são, então, o lixo, que estão do lado de fora, não estão cobertos ainda, vocês estão vendo. E aqui é o terreno onde ele foi depositado. Então, essa é a característica do lixão. Não há isolamento de terra aqui por baixo, no inferior, e isolamento de superfície também não há. Aí, o que se faz para resolver o problema? Se pega com um trator, né, como vocês estão vendo aqui na figura, uma porção de terra, e se move, então, essa terra para cima do lixo. Simplesmente para fazer aqui na figura, a gente move aqui, ó, e cobre aqui a situação do lixo. Então, quem faz isso está dizendo, olha só, que nós demos um tratamento ideal aí para o lixo, e agora ele não está mais poluindo. Então, aparentemente, ele realmente não está mais poluindo, porque está aqui coberto de terra, né? Só que a gente sabe que por baixo não houve isolamento, e aqui por cima, isso aqui é terra, ou seja, os gases que são resultantes da decomposição orgânica continuam a fluir, vão fluir aqui por entre essa terra, né? A gente sabe que a terra não consegue isolar completamente. E um agravante que eu vejo aqui é o seguinte: como não há mais contato grande com o oxigênio, aí o gás, a maior parte do gás que antes, quando estava a céu aberto, a gente sabe que a decomposição orgânica, na presença de oxigênio, ela é aeróbica, né? Então o resultado dela é gás carbônico, praticamente, e vapor de água. E daí, no caso, não estando mais em contato com o oxigênio, aí nós temos gás carbônico e metano. Portanto, o gás que sai daqui de dentro agora é metano. O metano agora não consegue mais sair direito dessa camada aqui, né? Ele vai fluir uma certa quantidade e vai continuar saindo desse isolamento aqui. Mas outra vai ficar presa lá dentro. O que pode ocorrer é o aumento da pressão desse metano, e essa leve quantidade de metano que sai daqui, por entre os poros aqui da Terra, ela pode, por exemplo, se entrar em contato com fogo, pode ser, se essa chama conseguir entrar dentro dessa montanha, então nós temos aqui o risco de explosão, né? É um risco de explosão muito grande. Aí o que algumas pessoas fazem? Não, vamos fazer melhor, vamos fazer mais bonito. Então eles escolhem uma outra área, por exemplo aqui, e cavam um buraco para colocar esse lixo. Como, por exemplo, nesse buraco aqui que já foi cavado, esse exemplo que eu peguei do YouTube, construção de aterro sanitário, que eles já prepararam então o solo, né, e cavaram aquele buraco, e já está praticamente preparado para receber o lixo que vai ser colocado aí dentro. Vou fazer aqui, aí cavou o buraco lá. Pronto, agora tem um buraco aqui cavado, vai dar certinho aquele lixo lá dentro. Aí ele pega com o trator, né, o trator nós já vimos aqui, um trator como esse aqui, e vai pegar então o lixo. Digamos agora que esse trator trabalhou o lixo para ele ficar desse formato, e vai pegar o lixo e colocar então
aqui dentro desse buraco. Então, nessa parte aqui, ele ainda tem ali alguns animais ali pelo lado, mas os tratores já removeram, então, parte daquele lixo e colocaram dentro daquele buraco que foi cavado, que eu mostrei agora há pouco para vocês. E agora ele fica aguardando aí os outros tratores para ser, então, coberto, né, feita a cobertura de terra. Aí ele diz, pronto, depois que está dentro do buraco, a gente vai pegar, então, uma camada de terra, certo? Que é essa aqui que está na frente, e vamos colocar em cima do lixo. Aí beleza, vai ficar só essa camadazinha de terra aqui e o lixo está lá embaixo, não é isso? Nesse exemplo, vocês estão vendo aqui o lixão ainda do lado de fora, aí os tratores começam a trabalhar. E ali aquela outra parte, então já está mostrando que eles já cobriram uma certa parte do lixo. Terra. Aí essa outra parte já está basicamente todo o lixo coberto. Aqui a gente não vê mais nada dos resíduos, a não ser alguma coisa aí que está por cima da superfície. Aí para resolver a questão lá dos gases, a gente vai colocar aqui uma tubulação, correto? E vai essa tubulação aqui em cima. Aí tem a tubulação. Aí pronto, eles chamam isso aqui então de aterro controlado. Só que se a gente for analisar direito, a gente vai ver o seguinte. Antigamente eles estavam aqui. Então, pessoal, espero que tenha dado para ver aí a questão do aterro controlado. Vocês vejam que não é nada mais do que um lixão tampado, né? A maioria dos aterros controlados, então, ele tem uma cerca que impede o acesso das pessoas, e como ele já está o lixo já foi colocado embaixo da terra, né? Os resíduos já foram colocados embaixo da terra, o catador ele não teria o mesmo acesso que ele tem no lixão, né? Então ele é uma versão melhorada do lixão, mas entre aspas, porque não contribui em nada com o gerenciamento de resíduos, né? E se vocês prestaram bem atenção nas imagens, vocês veem que é uma misturada de resíduos, que deu para ver a misturada de resíduos, papel, comida, e tudo jogado, né? Tudo aquilo que a gente não quer no gerenciamento de resíduos, né? E aí, então, nos resta, e a gente vai ver lá na próxima aula da semana que vem, o que é a coleta seletiva. Eu vou colocar um material para vocês de coleta seletiva lá no Moodle, vou colocar um plano que foi feito por uma cidade, né, aí de São Paulo, de coleta seletiva, e aí a gente vai discutir alguns aspectos da coleta seletiva, como que ela é feita, de que forma que ela pode ser trabalhada com relação a esse gerenciamento de resíduos. Então, vejam, dentro de uma ferramenta que a gente não pode esquecer, que era a logística reversa do pós-consumo, através dela a gente está chegando na coleta seletiva, que era outra ferramenta, outro instrumento da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Então existe uma concatenação das ferramentas, uma junção das ferramentas, que uma coisa leva a outra, né? Então esse era o começo, então essa nossa aula a gente viu o começo da logística reversa do pós-consumo, né? Para bens semiduráveis e descartáveis, né, que tem baixa vida útil, ou seja, se acabam rápido e acabam a sua destinação acaba sendo mal feita, né, apesar da evolução, acaba sendo mal feita nos lixões, tá? Então agora eu vou desligar aqui o meu microfone e aí vocês ficam à vontade para tirar dúvida ou quiserem fazer comentários, né? Estou pensando em colocar esses vídeos também lá no Moodle para que se vocês quiserem rever, não ficou muito bem aqui, vocês podem dar uma olhadinha na hora de rever o material, vocês podem dar uma olhadinha lá no Moodle, tá? Então, fico à vontade para responder qualquer tipo de dúvida. Pessoal,
fiquem à vontade, tá? Não tenham receio de fazer nenhuma dúvida, tal. E no caso que vocês entenderam bem, não ficaram com nenhum tipo de dúvida, vão rever o material depois e a aula gravada, né? Aí a nossa aula aqui termina hoje, né? Eu vou dizer para vocês aí o motivo que eu cheguei atrasado, né? Até porque eu gosto de ser bem claro com vocês. Eu depois de 6 anos eu consegui uma vaga e eu vou ser redistribuído aqui para Santa Catarina, ou seja, eu vou deixar depois de algum tempo, não sei que tempo, assim que o reitor assinar a autorização, eu vou ser transferido para Santa Catarina, provavelmente em janeiro ou março do ano que vem. Eu vou terminar essa disciplina com vocês aqui e você. Então eu estava vendo quais são os documentos que eu preciso para me redistribuir, né? E aí eu acabei me atrasando. Eu peço desculpa por ter começado a aula atrasado, tá? Mas é uma coisa que eu já batalho por muito tempo, tá? São 6 anos que eu estou indo e volto daí, são 1.000 quilômetros por semana, quando a gente está no presencial, e finalmente um campus daqui me convidou para vir 90 quilômetros aqui de onde eu moro, então com o tempo aí eu vou deixar de ser professor no campus Registro, tá? Mas peço desculpas aí pelo meu atraso e se vocês não tiverem dúvidas, então a nossa aula, no segundo encontro dessa semana, termina aqui e eu vou postando material no Moodle e fico aberto a qualquer tipo de interação durante essa semana aí, tá bom? Obrigado pela atenção e até mais. Obrigado, Matheus. Obrigado mesmo.